pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa primeira videoaula, que será apenas uma revisão de um conteúdo que a gente estudou na forma presencial. A gente vai revisar agora a lei dos senos e a lei dos cossenos. Quando acabar esse vídeo, vai ter uma atividade para vocês fazerem também de revisão. Alguns exercícios a gente já fez em sala, outros são novos, tudo bem? Essa atividade ela é inteira múltipla escolha, tá? Então você deve abrir a atividade, abrir o seu caderno, fazer os exercícios no seu caderno, tá? Não tenha pressa de enviar. Só depois que você tiver feito tudo, você abre novamente, marca as opções e envia. Depois de você enviar, você não vai poder enviar de novo, então faça isso com atenção, tá? E você, depois de enviar, também vai ter acesso ao feedback, falando se a sua resposta estava certa, errada e qual seria a resposta correta. Gente, todas as atividades, elas iniciam com uma página para você colocar seu nome, e-mail e turma. Só depois de você clicar em próximo é que você vai conseguir abrir os exercícios. Bem, bom retorno e bom estudo a todos. Bem, pessoal, nessa videoaula a gente vai revisar trigonometria num triângulo qualquer. A gente vai revisar a lei dos senos e lei dos cossenos. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente viu antes disso. Até então, tudo de trigonometria que a gente havia estudado era num triângulo retângulo. Ou seja, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Vamos relembrar aqui rapidamente. Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos e o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Tudo bem? A gente conhece o teorema de Pitágoras, tá? Que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, nesse triângulo aqui ficaria a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Bem, a gente estudou também as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Relembrando aqui, nesse triângulo, por exemplo, se eu pedisse para vocês o seno de alfa é esse ângulo aqui, tá? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então seno de alfa ficaria c sobre a. E o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então o cosseno de alfa seria b sobre a. A gente viu também tangente, né, que é cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno do mesmo ângulo. Bem, na aula 1 também a gente montou aquela tabelinha, a gente construiu aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Lembra que tinha até uma musiquinha que o pessoal faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo com raiz sobre 2. Então a gente revisou isso tudo. E na verdade a gente deduziu esses valores aqui, tá? Eu mostrei para vocês a lógica, por que o seno de 30 vale meio, a gente usou quadrado, a gente usou triângulo equilátero, estão lembrados? A gente não vai revisar isso nessa aula não, tá? Essa aula 1 eu vou deixar a apresentação aqui e quem quiser dar uma revisada, se tiver dúvida pode me procurar, pode escrever no mural, pode perguntar também no nosso encontro síncrono, tá? Eu só botei isso aqui para a gente relembrar e que a gente vai precisar aqui desses valores, tá? Esses valores a gente vai continuar precisando. Bem, o que muda agora é o seguinte, nós vamos ver duas relações trigonométricas que valem para um triângulo qualquer, não precisa ser no triângulo retângulo, tudo bem? Mas não se esqueça que teorema de Pitágoras e essas relações de seno, cosseno e tangente só valem para o triângulo retângulo. Você continua podendo utilizar, mas apenas nos triângulos que tiverem um ângulo de 90 graus. Bem, deixa eu voltar para cá. Bom, pessoal, então temos aqui dois triângulos quaisquer que não possuem um ângulo de 90 graus, tá? Esse aqui tem um ângulo obtusângulo, que é um ângulo maior que 90. Necessariamente os outros dois são agudos, que são menores que 90, tá? Porque a soma dos três tem que dar 180. Então não teria como ter dois medindo mais que 90. E esse outro triângulo aqui tem os três ângulos agudos, os três ângulos medindo menos que 90 graus. Bem, antes de enunciar a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu vou explicar aqui um padrão, tá, de nomenclatura que a gente vai usar. Esse vértice aqui, eu chamei ele de Bzão, tá? O vértice é um ponto, é letra maiúscula. Então, se esse é o vértice B, esse aqui é o ângulo B, tá? E o comprimento do lado oposto a esse ângulo, eu vou chamar de Bzinho, tá? Vou usar isso em todos os vértices. Então, se esse aqui é o vértice A, esse aqui é o ângulo A e esse aqui é o lado Azinho. Se esse aqui é o vértice C, esse aqui é o ângulo C e esse aqui é o lado que mede C.
Tudo bem? Fiz exatamente a mesma coisa aqui no outro, tá? Vamos então primeiro enunciar a lei dos cossenos. Então, em todo triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Bem, o que está escrito aqui? Vamos lá, vou escolher um lado qualquer, tá? Por exemplo, aqui, esse lado A. Então, o quadrado desse lado, A ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros dois, então vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado, menos o dobro do produto das medidas desses lados, então menos 2 vezes b vezes c, pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, vezes o cosseno, qual é o ângulo formado pelos lados b e c? É o ângulo A, tá vendo? Então, a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de A. Gente, se fosse nesse outro triângulo aqui, ficaria exatamente a mesma coisa, tá? Então, olha só, se eu comecei aqui com A ao quadrado igual, o ângulo que entra aqui é o ângulo A, tá? A gente pode enunciar, a gente pode aplicar isso para qualquer um dos outros lados. E aí, se eu começar B ao quadrado igual e aplicar essa lei dos cossenos, o ângulo que vai estar aqui vai ser o ângulo B, tá? E se eu quiser começar pelo C ao quadrado, o ângulo que vai entrar ali é o C. Então, depois que a gente entende, você pode olhar, ai, que fórmula grande de decorar, tenta entender o esquema que a gente consegue aplicar para qualquer lado. Quer ver? Vamos ver. Vamos fazer agora usando o B, por exemplo. Vou olhar nesse triângulo aqui, tá? Então, quero começar por aqui. Então, vai ser B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o cosseno de B. Então, tá aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de B. E se você quiser fazer começando com o lado C, tá? Que você vai precisar deste ângulo aqui. E aí, qual que você vai usar? Depende da questão. Pode ser que tenha uma questão que ele esteja querendo que você descubra o valor desse cosseno de B, por exemplo, e te dê os outros 3 lados. E aí, se ele quer o valor do cosseno de B, é essa fórmula aqui que você vai usar. Ah, ele quer que você descubra o valor do cosseno de A, então é essa fórmula daqui. E de C seria essa, tá? Agora, não, ele me deu um ângulo, ele quer que eu descubra um dos outros lados. Então, se ele te deu, por exemplo, o ângulo A, você vai ter que usar o que envolve o ângulo A, que vai ser o único que você vai conhecer. Tudo bem? Então, tudo depende do exercício. A gente vai praticar. O importante é vocês entenderem como é que você monta a fórmula. Até aqui, né, tirando esse menos 2bc cosseno A, você pode achar bem parecido com o teorema de Pitágoras, e de fato é, tá? Se você tentar aplicar isso aqui num triângulo retângulo, tá, o que vai acontecer? Se isso aqui for a hipotenusa, esse cosseno aqui vai ser o cosseno de 90 graus. E isso vale 0. Aí esse lado inteiro some e essa fórmula se reduz ao teorema de Pitágoras, tá? Por isso que a gente fala que ela é válida para um triângulo qualquer. Ela também vale para o triângulo retângulo. Mas é claro, gente, que no triângulo retângulo ninguém vai perder tempo fazendo isso tudo. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, tá? Que seria só essa parte aqui. Ou as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que vocês já conhecem. Então, vamos ver um exercício. Então, na figura, calcule cosseno de alfa. Olha só, me botou um triângulo aqui qualquer, tá? Não tem ângulo reto aqui. Indicou que esse aqui é o ângulo alfa. Então, se não tem ângulo reto, não posso usar nem teorema de Pitágoras, nem as relações seno, cosseno e tangente. E ele me deu os 3 lados. Então, ele me deu tudo que eu preciso para usar a lei dos cossenos, tá? Então, se na lei dos cossenos eu quero utilizar esse ângulo aqui, eu preciso começar enunciando ela usando esse lado aqui. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 2 vezes o cosseno de alfa. Então, vamos escrever isso aqui. Então, raiz de 2 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de alfa. Gente, agora é só fazer conta. 2 ao quadrado dá 2, 1 ao quadrado é 1 mais 4 menos 4 cosseno alfa. Tá? Então, temos essa equação. 1 mais 4 dá 5, passando para lá fica 2 menos 5 igual a menos 4 cosseno alfa. 2 menos 5 é menos 3. Então, menos 3 igual a menos 4 cosseno alfa, que é a mesma coisa que 4 cosseno alfa igual a 3. Dividindo por 4, a gente chega que cosseno alfa é 3 sobre 4.
e acabou o problema, né? Porque foi isso que ele pediu, valor do cosseno de alfa. Bem, vamos ver aqui outro exercício. Então, dado um triângulo ABC, tal que a medida C mede 2, BC mede raiz de 3 e o ângulo ACB mede 30. Determine a medida do lado AB. Bem, gente, a primeira coisa é a gente fazer o desenho. Então, vou desenhar um triângulo qualquer, vou botar lá meus vértices A, B e C e vou preencher com esses dados aqui, tá? Então, por exemplo, fiz esse desenho. ABC, o AC mede 2, o BC mede raiz de 3. E o ângulo ACB, qual é o ângulo ACB? Ó? ACB. É esse ângulo aqui, tá? Mede 30 graus. Determine a medida do lado AB. Então, ele quer essa medida aqui. Gente, se você não fala que o triângulo é retângulo, você não pode usar teorema de Pitágoras, tá? O enunciado não me falou que eu tenho um ângulo de 90 graus, nem disse que o triângulo é retângulo, nem botou o desenho com aquele quadradinho indicando o triângulo retângulo, tá? Então esquece o teorema de Pitágoras. Você também não pode equacionar as relações trigonométricas, tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, também não pode, porque isso também só é válido no triângulo retângulo. Vamos lá. A gente tem dois lados, que é um terceiro lado. E a gente conhece um ângulo, que é um ângulo notável. 30 graus eu conheço o valor do cosseno dele, tá? Então a gente vai usar lei dos cossenos aqui, tudo bem? Os outros dois ângulos eu não conheço. Então, como é que eu vou fazer a lei dos cossenos? Ah, tem 3 fórmulas diferentes. Vamos pensar naquela lógica, olha só. Se eu só tenho esse ângulo, eu vou ter que usar ele, tá? Então, para eu usar o cosseno de C, eu tenho que começar a minha fórmula por esse lado daqui, tá? Que é o Czinho. Então, vamos começar aqui. Esse lado, que é o que ele pediu, ao quadrado. Então, AB ao quadrado é o outro lado ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo. Eu não tenho outra opção, tá? Se eu começasse pelo 2, 2 ao quadrado, seria esse ao quadrado mais esse ao quadrado, mas aí você ia precisar desse ângulo que você não tem, tá? Idem para o outro, se você começasse com raiz de 3 ao quadrado, você ia precisar do cosseno de A, que você não tem. Tá? Então, a gente só tem essa opção. Então, tá aqui, agora é só resolver isso, tá, gente? Então, a B continua aqui, que é a nossa incógnita. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Né? Então, isso vai ficar AB ao quadrado é 4 mais 3. Aqui dá menos 4 raiz de 3 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, já substituí aqui, tá? Então, vai ficar 4 mais 3, 7. Aqui, gente, vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, isso deu 7 menos 6, que é 1. Então, o lado AB ao quadrado mede 1. Logo, o lado AB vai ser 1 também, né? Raiz quadrada de 1 é 1, isso é um problema. Bem, pessoal, vamos agora ver a lei dos senos. A lei dos senos, ela diz que as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E essa proporção, gente, é na mesma razão do diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo. Primeiro, vamos relembrar o que é diâmetro e círculo circunscrito. Gente, eu colei aqui a imagem lá da nossa apresentação, só para explicar uma coisa aqui rapidamente. Esse triângulo, ele está inscrito nesse círculo, que é a mesma coisa que falar que o círculo está circunscrito ao triângulo. Então, triângulo inscrito ou círculo circunscrito, tá? Mas não basta estar por dentro ou estar por fora. Esses vértices aqui precisam estar em cima da circunferência, tá? Por exemplo, deixa eu botar uma outra circunferência aqui. Deixa eu botar um triângulo aqui. Esse triângulo aqui, gente, ele não está inscrito na circunferência. Embora ele esteja dentro da circunferência, os vértices dele não estão sobre a circunferência, tá? Então, também não posso falar que essa circunferência é circunscrita ao triângulo. Para isso acontecer, os 3 vértices do triângulo têm que estar em cima, sobre a circunferência. Tudo bem? Além disso, gente, vamos relembrar o que é diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Ó, finge que aqui é o centro dessa circunferência, tá? Um diâmetro
é uma corda do círculo, mas não é uma corda qualquer, tá? Tipo, isso daqui é uma corda do círculo, mas não é um diâmetro. Isso daqui é uma corda do círculo, mas não é um diâmetro. Para ser um diâmetro, tem que passar pelo centro, tá? Então, essa cordinha aqui, que eu botei ali em vermelho, tá? É um diâmetro desse círculo, tá passando pelo centro. Se passa pelo centro, ó, daqui até aqui, mede o raio do círculo, né? E daqui até aqui também mede o raio do círculo. Então, esse diâmetro mede 2 vezes o raio do círculo. Então, gente, tendo um triângulo qualquer, tá? E uma circunferência circunscrita a esse triângulo, o que a lei dos senos diz é o seguinte. Bem, eu vou usar aquela mesma nomenclatura, tá? O lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao ângulo C de Czinho. E o lado oposto ao ângulo A eu vou falar que mede Azinho. Então, o que a lei dos senos fala é o seguinte, que Azinho sobre o seno de A é igual a Bzinho sobre o seno de B, que é igual a Czinho sobre o seno de C. E isso vale 2R, essa proporção vale 2R. Gente, nem sempre você vai precisar montar isso tudo, tá? Você pode, inclusive, nem ter o valor do raio, você pode nem ter a circunferência. E trabalhar, por exemplo, só com essa igualdade aqui, com essa proporção. Você pode multiplicar em cruz e já resolver o problema. Então, tudo depende também do problema que você tem. Vamos ver um exemplo, ó. Em um círculo de raio 5 metros, está inscrito um triângulo ABC, no qual o ângulo A mede 45 graus. Determine a medida do lado oposto ao ângulo A desse triângulo. Bem, então ele me deu o raio do círculo circunscrito, né? Se o triângulo está inscrito, o círculo está circunscrito. Me deu o ângulo, que é um ângulo notável, que eu conheço o seno dele. Beleza, eu não preciso de mais nada. Basta montar uma fração daquela e igualar a 2R, tá? Bem, então vamos fazer um rascunho aqui, um desenho. Eu tenho um ângulo A medindo 45 graus, tá? Num triângulo que está inscrito em um círculo. Esse lado oposto aqui, que é o que ele pede, eu vou chamar de Azinho. Então, pela lei dos senos, a gente tem que Azinho sobre o seno de A é igual a 2 vezes o R. Seno de A é seno de 45, né? E o raio é 5. Seno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. Então, fica A sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 2 vezes 5, que é 10. Passa isso para cá multiplicando, A vai dar 10 vezes raiz de 2 sobre 2, dá para simplificar 10 dividido por 2, dá 5, né? Então, A vai dar 5 vezes raiz de 2 metros. Só isso, pessoal. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui, foi só uma revisão rápida de um conteúdo que a gente já estudou, a gente já fez bastante exercício disso. Não deixem de fazer a atividade de revisão, que está aqui também nessa semana, tá? Desse conteúdo. Faça no caderno. Tem questão que não vai ter figura, desenha tudo bonitinho. Só depois de você realizar a atividade inteira, você marca as opções, tá? Você pode abrir ela quantas vezes for necessário, se você não tiver enviado. Então, vai abrindo, vai fazendo, mantenha o caderno atualizado. Só depois que você tiver feito todas, você abre novamente e envia as suas respostas. Tudo bem? Além de ser bom para vocês estarem estudando, manter o caderno organizado, pode ser que eu peça futuramente como avaliação para vocês escanearem ou baterem uma foto desses exercícios todos e me enviarem, tá? Então fiquem atentos a isso. Então não deixe acumular e vai mantendo tudo em dia, tudo bem? Bom estudo a todos e até a próxima!